Algumas pessoas entram em uma sala e nada parece mudar. Outras entram silenciosamente, quase sem dizer uma palavra, e ainda assim toda a atmosfera se transforma. Se você já sentiu que as pessoas reagem a você antes mesmo de você falar, se os animais parecem confiar em você instantaneamente, se estranhos começam a compartilhar coisas pessoais sem saber o porquê, se a vida continuamente o puxa para momentos intensos, transformações profundas e pontos de virada poderosos, isso não é coincidência. Para certos nascidos sob o signo de Escorpião, a natureza deixa uma marca distinta. Uma bênção sutil, porém inegável, que não pode ser ensinada, imitada ou tirada. E hoje, 18 de fevereiro de 2026, vamos descobrir exatamente quais nascidos sob o signo de Escorpião carregam esse raro dom natural, e como ele se manifesta em sua vida, muitas vezes sem que você perceba completamente. Porque se você nasceu em uma dessas datas, você nunca foi feito para uma existência comum. A verdade oculta sobre a energia de Escorpião é esta: Escorpião não é apenas um signo do zodíaco. É uma força da natureza, regida por Plutão, o planeta da morte, do renascimento e da transformação. A energia de Escorpião nunca fica na superfície. Ela mergulha direto nas profundezas onde reside a verdadeira essência. Mas eis o que a maioria das pessoas não entende: nem todo escorpiano possui a mesma intensidade. Alguns são fortes, alguns são intuitivos, alguns são emocionalmente profundos. E há os escorpianos que são naturalmente talentosos, nascidos em datas em que a influência de Plutão é amplificada pelo momento cósmico. Esses indivíduos não apenas sentem profundamente, como também transformam sutilmente a realidade ao seu redor sem esforço. Escorpianos nascidos entre 23 e 26 de outubro. Se o seu aniversário cai entre 23 e 26 de outubro, você carrega o que os astrólogos descrevem como força elemental bruta. Seu dom natural é a presença. Você não busca atenção. A atenção naturalmente gravita em sua direção. As pessoas costumam notar seus olhos primeiro. Há uma profundidade neles, como se você já tivesse vivido várias vidas. Seu magnetismo não é estridente. É silencioso, constante, ancorador. Os outros o respeitam instintivamente, mesmo que não consigam explicar o porquê. A natureza o dotou de instintos de sobrevivência, inteligência emocional, além da sua idade e a capacidade de manter a compostura em meio ao caos. Você foi feito para resistir a tempestades, e para ajudar os outros a navegar por elas. Escorpião nascido entre 27 e 30 de outubro. Se você nasceu entre 27 e 30 de outubro, sua dádiva natural é a percepção emocional. Você lê as pessoas sem esforço. Você pressente a decepção antes mesmo das palavras serem ditas. Você sente as intenções por trás dos sorrisos. Você detecta o perigo antes que ele apareça. Isso não é imaginação. É intuição aguçada por uma sincronia cósmica precisa. A natureza lhe presenteou com um radar emocional que raramente falha. É por isso que conexões superficiais o esgotam. Você anseia por profundidade, sinceridade e verdade emocional. Muitos nascidos nessas datas experimentam sonhos vívidos, fortes intuições e uma clareza emocional repentina. Você sente antes da lógica. E quando você honra esse dom, a vida começa a se alinhar de maneiras inesperadas, porém poderosas. Escorpião nascido entre 31 de outubro e 2 de novembro. Aqui a intensidade de Escorpião se aprofunda. Se você nasceu entre 31 de outubro e 2 de novembro, a natureza o abençoou com um poder transformador. Você não apenas muda a si mesmo, você transforma os outros. As pessoas o encontram em um capítulo de suas vidas e saem transformadas. Os relacionamentos com você nunca são casuais. Eles se tornam lições, despertares, fins e novos começos. Nascido durante um período em que a influência de Plutão atinge o ápice, você age como um catalisador para mudanças profundas na vida. Você pode perceber que as pessoas ou o amam intensamente ou se sentem intimidadas por você. Sua vida é repleta de altos dramáticos e baixos profundos. Você foi repetidamente impulsionado a se reinventar.
A natureza não escolheu o caminho mais fácil para você, mas o tornou imparável. Escorpião nascido entre 3 e 6 de novembro. Se a sua data de nascimento é entre 3 e 6 de novembro, seu dom é a perspicácia psicológica. Você compreende instintivamente como a mente humana funciona, mesmo sem estudos formais. Você reconhece o que motiva as pessoas, o que as assusta e o que elas escondem de si mesmas. Isso lhe confere poder, embora muitas vezes seja incompreendido. Desde jovem você provavelmente se sentiu diferente, mais observador, mais consciente. A natureza lhe concedeu pensamento estratégico, disciplina emocional e a capacidade silenciosa de influenciar resultados. Você não está aqui para viver a vida com pressa. Você está aqui para dominá-la. Escorpião nascido entre 7 e 9 de novembro. Essas datas carregam uma energia ancestral. Se você nasceu entre 7 e 9 de novembro, seu dom natural é a profundidade espiritual. Você sente uma conexão com algo maior do que você mesmo, mesmo que não consiga nomeá-lo. Muitos nascidos nessas datas vivenciam sincronicidades, déjà vu e um conhecimento interior inexplicável. Você pode se sentir atraído por cura, astrologia, etc., psicologia, meditação ou sabedoria oculta. A natureza lhe concedeu acesso a dimensões invisíveis. Você não está aqui para buscar conquistas superficiais. Você está aqui para descobrir a verdade. Escorpião nascido entre 10 e 13 de novembro. Se você nasceu entre 10 e 13 de novembro, a resiliência é o seu domingo. A vida o testou desde cedo. A dor o moldou. A perda o fortaleceu. O silêncio o ensinou. No entanto, em vez de se quebrar, você se aprimorou. Você carrega uma força silenciosa, o tipo de força que sobrevive a tudo. As pessoas frequentemente o subestimam, e isso se torna sua vantagem. A natureza o fez um sobrevivente. E os sobreviventes sempre se reerguem. Escorpião nascido entre 14 e 17 de novembro. Esta é a fase de maestria de Escorpião. Se o seu aniversário cai entre 14 e 17 de novembro, seu dom é a intensidade controlada. Você aprendeu o timing, quando agir e quando esperar. Você conserva energia. Você não busca validação. Uma vez que você decide, está feito. A natureza te abençoou com disciplina, maturidade emocional e visão de longo prazo. A liderança combina com você, mesmo que evite os holofotes. Escorpião nascido entre 18 e 21 de novembro. Se você nasceu entre 18 e 21 de novembro, carrega a energia de um legado. Você está aqui para deixar sua marca. A natureza te concedeu influência geracional, uma forte presença kármica e um propósito transformador. As pessoas se lembram de você muito tempo depois que você se vai. Suas palavras permanecem. Suas ações ecoam. Você não nasceu para se misturar, você nasceu para ser lembrado. Porque esses dons muitas vezes permanecem ocultos. Eis a verdade que a maioria dos escorpianos raramente ouve. A natureza esconde seus dons mais fortes por trás dos desafios. É por isso que muitos escorpianos talentosos experimentam solidão, extremos emocionais e finais repetidos. Esses não são castigos, são refinamento. A pressão cria poder, e Escorpião nasceu sob pressão. Como ativar seu dom natural? Se você se reconheceu hoje, 18 de fevereiro de 2026, aqui está como honrar sua natureza. Confie na sua intuição. Proteja sua energia. Escolha a profundidade em vez da distração. Pare de se explicar demais para aqueles que não entendem. Você não precisa de aprovação, você precisa de alinhamento. Quando você vive autenticamente, seus dons se ativam sem esforço. Mensagem final. Se você é de Escorpião e nasceu nessas datas, lembre-se disto: você nunca foi feito para ser comum. Você foi feito para transformar, curar, influenciar. A natureza não distribui poder aleatoriamente, ela seleciona cuidadosamente. E se você está aqui em 18 de fevereiro de 2026, sentindo algo despertar dentro de você, então você já percebe que existe uma verdade não dita sobre Escorpião.
A mesma bênção natural que concede força a certos escorpianos nascidos nessas datas também faz a vida parecer mais pesada, mais intensa, mais isoladora e mais real. Se você pertence a essas datas, provavelmente já percebeu isso. Você não vive a vida pela metade. Você não ama superficialmente. Você não sofre por um instante. Tudo é profundo, porque a natureza não lhe deu apenas poder, deu-lhe profundidade de percepção. Você vê o que os outros evitam. Você sente o que os outros reprimem. Você percebe o que os outros negam. E isso muda tudo. Por que os escorpianos talentosos se sentem diferentes desde a infância? Muitos nascidos nessas datas poderosas se sentiam mais velhos ainda quando crianças. Talvez você preferisse a solidão. Talvez você fosse sensível à tensão emocional. Você questionava o que os outros aceitavam sem pensar. Os adultos podem ter lhe dito: você pensa demais. Você é muito sério. Você é intenso. Mas o que eles realmente sentiam era a sua profundidade. A natureza não concede esse dom a todos, porque nem todos conseguem carregá-lo. Você foi escolhido porque conseguia. A solidão dos escorpianos naturalmente talentosos. Eis algo raramente dito. Sua solidão não é prova de que há algo errado com você. É evidência de que sua frequência é rara. Você não se conecta facilmente porque não foi feito para se conectar superficialmente. Conversas banais o esgotam. Energia artificial o repele. Você anseia por honestidade emocional. Lealdade sem compromisso. Silêncio que transmite segurança. Até encontrar isso, você prefere ficar sozinho a ser incompreendido. A natureza lhe deu padrões, não muros. Porque as pessoas projetam seus próprios problemas em você. Se você é um escorpião talentoso, os outros frequentemente veem suas próprias sombras refletidas em você. É por isso que alguns se sentem expostos perto de você. Alguns se sentem ameaçados. Outros se sentem magneticamente atraídos sem saber o porquê. Você funciona como um espelho, e nem todos apreciam seu reflexo. É por isso que seus relacionamentos podem parecer intensos, kármicos ou breves. Você não atrai o tédio. Você atrai o despertar, a força emocional que os outros ignoram. Muitos confundem o silêncio de escorpião com fraqueza. Isso é um erro. Seu silêncio é consciência. Sua quietude é cálculo. Quando você se recolhe, não é derrota, é recalibração. A natureza lhe concedeu resistência emocional. Você pode sobreviver à traição, à perda, ao colapso, e se reconstruir mais forte a cada vez. Isso não é sorte. Isso é desígnio. A fase sombria que todo escorpião talentoso enfrenta. Todo escorpiano naturalmente talentoso entra em um capítulo sombrio. Um período em que a vida parece desmoronar, os relacionamentos terminam abruptamente e a identidade se sente despedaçada. Essa fase não é punição, é iniciação. A natureza desmantela o que é falso para que seu poder autêntico possa ascender. Muitos escorpianos despertam espiritualmente após isso, mais fortes, mais calmos, profundamente autoconscientes. Se você já passou por isso, você entende. Se você está passando por isso agora em 18 de fevereiro de 2026, saiba disto. Você está sendo refinado, não destruído. Como seu dom evolui com a idade. Com o tempo, a intensidade se transforma em sabedoria. A profundidade emocional se torna clareza. A dor se transforma em poder. O silêncio se torna autoridade. Você para de provar. Você para de perseguir. Você para de explicar. Você começa a escolher. E a vida responde de acordo. Sinais de que seu dom natural está se ativando. Você confia na sua intuição sem hesitar. Você se desapega de conexões desgastantes sem esforço. Você permanece calmo em meio à incerteza. A solidão não te assusta mais. É quando a vida muda. As oportunidades se alinham. A confusão se dissipa. Sua energia se sente protegida. A natureza recompensa o alinhamento. Uma coisa que os escorpianos talentosos nunca devem fazer. Nunca silencie sua intuição para agradar a outra pessoa. Sua voz interior é sua bússola. No momento em que você atrai, diminui seu domingo.
Você não nasceu para se misturar, você nasceu para perceber com clareza. Mensagem final. Se você é de Escorpião e nasceu nessas datas, seu dom não é chamativo, é fundamental. Você foi feito para transformar dor em discernimento, causa em estrutura, fins em começos. A natureza lhe confia profundidade porque você consegue lidar com a verdade. E a verdade é poder. Comente Escorpião se você se identificou com isso. Compartilhe com o escorpiano que precisa deste lembrete em 18 de fevereiro de 2026. Assine o Cosmic Insight Daily para revelações mais profundas. Nem todos foram feitos para entender o universo, mas alguns foram feitos para senti-lo.